Guerras são períodos de dor e sofrimento. No final, não há vencedores e as cicatrizes nunca são esquecidas. É difícil imaginar que momentos de tamanha tensão podem resultar em algo de bom para a humanidade. No entanto, diversas invenções foram desenvolvidas para subter vantagem durante os conflitos. Esse é o canal Mundo Aleatório e conheça agora algumas dessas tecnologias e produtos criados durante as guerras que fazem parte do nosso dia a dia. Micro-ondas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Percy Spencer, um norte-americano que trabalhava na fornecedora militar Raytheon, inspecionava válvulas mecânicas usadas em radares que geram energia, as chamadas magnétrons. Depois de algum tempo perto desses equipamentos, Spencer percebeu que um chocolate que carregava no bolso havia derretido pelo efeito das micro-ondas. Daí então se deu início aos primeiros experimentos com o aquecimento de comida usando o mesmo princípio. O primeiro alimento a ser propositalmente feito com micro-ondas foi a pipoca e logo depois um ovo, que explodiu no rosto de um dos pesquisadores. Chamado de Radar Range, foi vendido pela primeira vez em 1947. Posteriormente, a Rachel Company licenciou suas patentes para um forno de micro-ondas de uso doméstico, que foi introduzido pela primeira vez pela Tappan em 1955, mas essas unidades ainda eram muito grandes e caras para o uso doméstico. O forno de micro-ondas de bancada foi introduzido pela primeira vez em 1967 pela Manna Corporation, que havia sido comprada pela Raytheon. GPS. Chega a ser estranho ouvir histórias de nossos pais e avós sobre como era uma tarefa hercúlea achar um endereço antes do surgimento do GPS. Eles utilizavam as famosas guias de rua, que eram livros gigantescos com mapas de todas as ruas de cidades e regiões vizinhas. Presente atualmente em diversos tipos de celulares, notebooks e tablets, o GPS, ou em inglês Global Positioning System, foi desenvolvido pelo Sistema de Defesa norte-americano em 1973 durante a Guerra Fria. O intuito da invenção era superar as limitações dos sistemas de navegação da época. Atualmente, somente os Estados Unidos mantêm cerca de 24 satélites artificiais em órbita, que cobrem toda a extensão da Terra. O GPS recebe sinais desses satélites e o utiliza para determinar sua posição no planeta. Como ocorre com outras tecnologias desenvolvidas no Exército, o uso é restrito aos militares até que seja feita a concessão e distribuição para a população civil. Contudo, a prioridade de uso é sempre das Forças Armadas do país. Por isso, outras nações têm trabalhado no desenvolvimento do projeto equivalente ao GPS, com mais precisão e, é claro, transparência de uso. Um desses projetos, por exemplo, é o Galileu. Margarina. Durante a Guerra Franco-Prussiana, 1870 a 1871, o então imperador da França, Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, ofereceu um prêmio para quem conseguisse encontrar um substituto bom e barato para a manteiga, na época um produto caro e escasso. Até hoje, historiadores discutem se o imperador fez isso para facilitar a vida dos franceses pobres ou para abastecer suas forças armadas, às vésperas da guerra. Não demorou muito para que Hippolyte, um químico francês, ganhasse o prêmio ao inventar a óleo-margarina, o que mais tarde viria a se chamar apenas de margarina. Com preço mais acessível e sabor razoável, a margarina serviu tanto para abastecer as tropas de Napoleão durante a guerra, como para oferecer uma opção barata aos franceses mais pobres. Antibióticos. Uma das maiores descobertas da humanidade no campo da medicina, com certeza, foi a penicilina, que deu origem aos antibióticos e passou a salvar a vida de centenas de milhares de pessoas desde então. E embora tenha sido descoberta em 1928 pelo cientista escocês Sir Alexander Fleming, foi durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941, que os médicos descobriram o potencial da penicilina para tratar as feridas dos soldados, além de tratar doenças como sífilis e gonorreia, que faziam vítimas em batalhões do mundo todo. Foi a partir daí que foram realizados experimentos para descobrir os limites e as vantagens dos antibióticos. A aceitação do remédio foi tão grande que cerca de 40 milhões de unidades de antibióticos foram produzidos em 1943. Além de usarmos a penicilina até hoje para o tratamento de diversos males, ela também abriu as portas para outros medicamentos que se tornaram essenciais para os soldados.
Remédios para a malária, por exemplo, foram indispensáveis para a presença de combatentes norte-americanos no Pacífico Sul. Serviço de ambulâncias. Durante o fim do século XV, o exército espanhol contava com um serviço que demonstrava preocupação com a integridade física de seus soldados e que hoje se tornou indispensável para nós, a ambulância. Apesar disso, o primeiro registro de uso desse tipo de veículo se deu em 1487, pela rainha espanhola Isabela I. Graças a esse diferencial, o exército espanhol recebeu a fama de tratar bem seus soldados e atraía voluntários do continente todo. Mesmo assim, as ambulâncias espanholas não buscavam seus soldados antes das batalhas cessarem, o que acabava causando muitas mortes. Uma grande mudança no serviço de socorro médico se deu com as batalhas lutadas pela França em 1793. Na ocasião, o veículo de 2 ou 4 rodas puxadas por cavalo entravam no campo de batalha para atender os feridos e fornecer primeiros socorros. Fita adesiva. A fita adesiva foi criada em 1943 por uma mulher chamada Vesta Stott. Ela trabalhava em uma fábrica durante a Segunda Guerra Mundial, inspecionando o acondicionamento de munições. Foi durante esse período que Stott percebeu quantas caixas de munições eram trabalhosas para serem abertas devido à vedação e quanto isso poderia colocar os soldados em risco nos campos de batalha. É por esse motivo, e porque ela mesma tinha um filho soldado, que Stott criou a primeira fita adesiva, que vedava as caixas ao mesmo tempo que se soltavam com mais facilidade quando necessário. Absorventes higiênicos. Eles foram desenvolvidos para estancar o sangue de grandes ferimentos de bala dos soldados nos campos de batalha durante a Primeira Guerra, já que se tratava de uma solução prática, barata e higiênica. Segundo conta a história, em 1914, Ernst Mahler, o chefe de então uma pequena empresa americana chamada Kimberly-Clark, visitou fábricas de papel e celulose na Alemanha, Áustria e Escandinávia, observando um novo material de celulose chamado selo Cotton. O material impressionou Ernst, pois era cerca de 5 vezes mais absorvente que o algodão, quando produzido em massa era metade do preço. Ao retornar para os Estados Unidos, Mahler registrou o material e quando os Estados Unidos entraram na guerra, a Kimberly-Clark começou a produzir os curativos cirúrgicos com ele. Porém, os curativos chamaram a atenção das enfermeiras da Cruz Vermelha, que começaram a usá-lo para a própria higiene pessoal e o costume se tornou conhecido. Em 1920, menos de 2 anos após o final da guerra, chegou às lojas americanas o primeiro absorvente íntimo da história, batizado de Kotex, junção das palavras inglesas cotton, algodão, e texture, textura. A ideia foi muito inovadora na época em que as mulheres usavam pedaços de tecidos para suas necessidades higiênicas naquela época do mês. M&M's. Em meio à Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939, um empresário americano chamado Forrest Mars descobriu que alguns soldados comiam pelota de chocolate envolvidas artesanalmente por uma casca dura de açúcar. A função da casca era impedir o derretimento da guloseima, já que as tropas transportavam tudo em mochilas e bolsos. Mars, filho do famoso criador Mars Bar, e Bruce Murray, filho do executivo da Hershey's, William Murray, então patentearam a ideia e levaram para os Estados Unidos. Elas foram batizadas de confeitos M&M's, nome originalmente dos iniciais do sobrenome de Mars e de seu sócio Bruce Murray, com o clássico jargão, derrete na sua boca, não na sua mão. Segundo o site oficial da empresa, o boom do chocolate ocorreu em 1941, quando a M&M's passaram a ser incluídos no pacote de alimentação dos soldados norte-americanos que foram à Segunda Guerra, tornando o produto famoso globalmente. Computador. O primeiro computador, chamado de ENIAC, surgiu nos Estados Unidos, projetado para o exército americano. O aparelho servia para ajudar nos cálculos de artilharia. Ajudou nos cálculos para construir a bomba de hidrogênio, testada pelos Estados Unidos em 1952. A máquina tinha mais de 2 metros de altura e ocupava uma área de 15 por 9 metros, custando à época um torno de $400 mil. Além do ENIAC, também temos o computador Colossus, projetado na instalação militar secreta Bletchley Park, também conhecida como Station X. Fazia criptoanálise do código Enigma, utilizado pelos nazistas. Podemos acreditar ao Colossus uma contribuição direta no sucesso dos aliados na invasão da Normandia.
Internet. O temor de um ataque soviético durante a Guerra Fria fez com que cientistas norte-americanos desenvolvessem uma rede de comunicação descentralizada, que permitisse dividir as informações em vários pedaços, chamadas ARPANET. Assim, caso um espião da União Soviética tivesse acesso às informações da unidade militar dos Estados Unidos, conseguiria apenas um trecho de todo o projeto ou plano. No início da década de 90, a rede mundial de computadores acabou se popularizando de forma avassaladora, tornando-se talvez a mais importante de todas as invenções tecnológicas já surgidas durante uma guerra. É desnecessário dizer o quanto vivemos dentro da internet atualmente. A forma como trabalhamos, estudamos, nos relacionamos, praticamente tudo que fazemos hoje passa pela internet. E aí, escreva nos comentários quais dessas tecnologias você mais usa. Se curtiu, invente de clicar no botão do like, se inscreva no canal, liga o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui estão outros vídeos para você se divertir. Até mais!